Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Vamos dar continuidade aqui então na nossa aula de corrente elétrica, a aula 3B, pessoal. Na aula passada nós paramos aqui explicando para vocês que dentro do material condutor nós temos diversos elétrons livres circulando de forma desordenada dentro desses materiais. E agora, pessoal, a partir do momento que nós conseguirmos orientar o movimento desses elétrons, a partir do momento que nós conseguirmos fazer com que esses elétrons que estavam todos se movimentando em desordem, cada um para um lado, se movimentem todos na mesma direção, todos para um único sentido, nós dizemos que quando os elétrons passam a se movimentar de maneira ordenada dentro do condutor, surge então a corrente elétrica. Legal, pessoal? Então, esse movimento ordenado de elétrons dentro do material condutor é a corrente elétrica. Então, nós temos aqui a definição de corrente elétrica, tá? Parem no vídeo, leiam bastante, entendam com toda essa explicação que eu fiz para vocês, entendam o que é a corrente elétrica e memorizem para que vocês não esqueçam. A corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, os elétrons, através de um material condutor. Beleza, pessoal? Essa definição não pode mais sair da cabeça de vocês. Vocês não podem esquecer a definição de corrente elétrica. Isso em tudo vai ser útil para vocês. Qualquer prova, qualquer atividade, entender os próximos conteúdos, tá bom? Então, estudem, entendam o que é. Toda a ilustração que eu dei para vocês é para facilitar o entendimento, tá? Tudo bem desenhado, tudo bem mostrado. E memorizem a definição de corrente elétrica. Depois de entendido, memorizar é importante. Tá bom, pessoal? Mas o que é a carga elétrica, pessoal? Nós vimos que a corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas dentro de um material condutor. E o que é a carga elétrica? A carga elétrica é uma propriedade física fundamental da matéria, que está relacionada à presença de prótons e elétrons nos átomos. A carga elétrica, pessoal, é a energia atômica propriamente dita. É a energia do próton, a energia do elétron. A energia que nós encontramos dentro de um próton, dentro de um elétron, é a carga elétrica. Então, nós temos que essa energia de um próton ou de um elétron, ela pode ser medida, ela pode ser quantificada, tem uma quantidade de energia. E a quantidade de energia que possui dentro de um próton e dentro de um elétron é chamado de carga elementar, carga elétrica elementar, tá? E ela é dada, a unidade de medida da carga elétrica é dada em coulombs, com a letra C no final, tá bom? E a letra que representa a carga elétrica elementar é a letra E. Legal, pessoal? E o que é o Coulomb? O Coulomb é em homenagem, pessoal, ao físico francês Charles Augustin de Coulomb, um estudioso que dedicou muitos anos de estudo às cargas elétricas, e em homenagem a ele, a unidade de medida da carga elétrica é o Coulomb, tá bom, pessoal? E qual que é a quantidade de energia, a quantidade de carga, a quantidade de Coulomb que tanto um próton
como um elétron possui. É uma quantidade bem pequena de energia. Imagine um elétron. Ele possui 1,6 vezes 10 a menos 19. Menos 19. Percebam que estamos aqui na potência menos 19. Coulomb de energia. Um próton possui a mesma coisa. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb de energia. Tudo bem, pessoal? A única diferença é que a energia do próton é positiva, é mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, enquanto que a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Porque o elétron possui a energia, a carga negativa do átomo, tá bom? Então, nós temos que a carga, como a gente vai estudar os elétrons, lá da eletrosfera, lá da camada de valência, o elétron livre, estamos estudando ele, que é ele quem gera a corrente elétrica, vamos focar na carga do elétron. O elétron possui a carga igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Isso, pessoal, é uma carga muito baixa, muito pequena. Como estamos aqui na potência menos 19, qual que seria essa quantidade de carga que existe dentro do elétron? Olha aqui, pessoal, 0,000000000000000 Coulomb. Uma carga muito pequena. A quantidade de carga que temos dentro do elétron, pessoal, tá bom? Então nós conseguimos perceber que é uma carga muito pequena dentro do elétron, tá bom, pessoal? 0,000 alguma coisa Coulomb. Praticamente uma carga bem minúscula. Então a quantidade de carga dentro do elétron é muito pequena. Então, pessoal, se nós quisermos acumular uma quantidade de 1 Coulomb de carga elétrica, percebam que nós temos que ter muitos elétrons para conseguir chegar a 1 Coulomb de carga elétrica. Se nós tivermos 2 elétrons, nós temos 0, tudo isso 32 Coulomb. Ou seja, muito pouca carga ainda. 4 elétrons, tudo isso 64 coulombs. 8 elétrons, 0, tudo isso 128 coulombs. E assim por diante. 16 elétrons, 0, tudo isso 256 coulombs. É muito pequeno ainda. Então, para a gente conseguir uma quantidade de 1 Coulomb de carga elétrica, nós temos que ter 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, pessoal. Ou seja, agora nós estamos com 10 elevado a 18. É uma quantidade enorme de elétrons acumulados, agrupados para conseguir juntar uma carga de 1 Coulomb de energia. Certo, pessoal? Então, nós temos aqui que 6,25 vezes 10 elevado a 18 vai ser 6 quintilhões de elétrons. Tá bom? 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. 6 quintilhões de elétrons acumulados para juntar a carga de 1 Coulomb de energia. Beleza, pessoal? Entenderam isso? Entenderam que a quantidade de carga dentro de um elétron é bem pequena e para nós termos 1 Coulomb de energia, 1 Coulomb de carga, nós temos que ter uma quantidade enorme de elétrons. Tá bom, pessoal? E por que isso é importante, pessoal? Porque nós vamos agora mostrar para vocês justamente a
corrente elétrica. Qual que é a relação agora da corrente elétrica com a carga elétrica e com o elétron? Nós temos que a corrente elétrica mede quantas cargas elétricas que passam por um ponto de um circuito por segundo. Beleza, pessoal? Então eu vou na aula 3C, que é a nossa próxima aula, já explicar certinho para vocês esse conceito sobre corrente elétrica e como é que nós saímos dos elétrons e chegamos à carga elétrica e chegamos na corrente elétrica. Legal, pessoal? Nós saímos lá de matéria, chegamos à substância, chegamos ao átomo, o núcleo do átomo, fomos para a eletrosfera, chegamos lá na camada de valência, lá no elétron livre, vemos que o elétron livre vaga pelo material condutor. Agora nós orientamos o elétron livre todos se movimentarem num único sentido. Quando eles se movimentam tudo num único sentido, nós temos a corrente elétrica, o movimento ordenado de elétrons dentro de um material condutor. E agora nós vamos, a partir de carga elétrica, na próxima aula, mostrar como que nós chegamos à corrente elétrica, a medição de corrente elétrica, a representação de corrente elétrica. Tá bom, pessoal? Então, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula, que vai ser a aula 3C. Tá bom, pessoal? Na sequência dessa aula é a aula 3C. Tchau, tchau, pessoal.